Muito bem, como nós acabamos Gálatas, então nós vamos iniciar uma nova série hoje. Então vamos abrir no livro de Esdras. Vamos passear um pouquinho pelo Antigo Testamento agora. Esdras capítulo 1. Então vamos ler aqui, ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele. Suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo Espírito Deus havia despertado, se dispuseram a ir para Jerusalém e ali construir o templo do Senhor. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam ao templo do Senhor e que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que Mitredate, o tesoureiro, os retirasse e este os entregou contados a Sesbazar, chefe de Judá. O total deles foi este: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 peças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Ao todo, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, só para a gente situar aqui, né? Esdras era um escriba e ele estava junto aqui e ele é o autor, claro, do livro, né? Embora sempre tenha os que contestam, mas cremos que ele é realmente o autor do livro. Inclusive, os estudiosos creem que Esdras foi o autor de Crônicas, tá? E se você pega a sua Bíblia aí, se você der uma lidinha no último versículo de 2 Crônicas aí, é só olhar em cima aí para quem está com a Bíblia de papel, é bem logo em cima aqui já tem. Ele termina Crônicas exatamente do mesmo jeito que ele começa Esdras, né? O mesmo tipo de escrita, a mesma. Então aí você percebe que Esdras é exatamente uma continuação dos livros de Crônicas, tudo bem? Só que agora narrando exatamente essa volta do povo do exílio. Então, só para a gente entender o contexto de Esdras aí, a gente conhece bem a história já do povo de Israel. A gente sabe como era um povo teimoso, um povo que se inclinou para a idolatria, para os outros deuses e abandonou o Senhor. E a gente vê isso na história de Israel como uma constante, né? O povo se rebelava contra Deus, Deus trazia disciplina sobre o povo meio que voltava, daqui a pouco o povo retornava aos pecados, e aí Deus trazia de novo, e era uma coisa sempre cíclica na vida do povo de Israel. E aí nós temos aqui, mais uma vez, Israel se afasta do Senhor, se dedica à idolatria, entra de cabeça no culto aos outros deuses, né? O casamento com os estrangeiros, aquela que a gente sabe que o Senhor não permitia. E aí, por causa dessa idolatria, apostasia do povo de Israel, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo, né, no exílio
pelos babilônicos. Isso por Nabucodonosor. Nós conhecemos bem, né, esse personagem. Isso aconteceu, né, em 587 a.C., ou seja, estamos no século 6 a.C., e quando acontece esse exílio do povo de Israel para a Babilônia. Então, isso a gente vai encontrar no livro de Daniel, né? A gente sabe a história de Daniel acontece com o quê? Quando exatamente Nabucodonosor leva o povo cativo. E Daniel era um ele com seus amigos, né, que foram levados lá para a Babilônia, e tantos outros, né? A história de Jeremias também vai se passar dentro desse mesmo contexto, só que Jeremias não é levado para a Babilônia. Jeremias é exilado no Egito. Então, só para entender um contexto aqui, como que funcionava quando os babilônios dominaram a região toda ali? Eles pegavam as pessoas que eles achavam interessantes, que poderiam acrescentar alguma coisa para o reino deles, como era o caso de Daniel. Era um jovem, sábio, estudado. Então, não, esse daí vai para a Babilônia. Jeremias era um cara já mais, né, era só um profeta, não tinha grandes expectativas sobre ele para melhorar a Babilônia. Pensa, era só um profeta lá que ficava pregando para o povo. Esse cara vai para o Egito, esse não nos interessa, né? Então era bem assim que funcionava a divisão das pessoas, né? Então existiu exatamente esse exílio, praticamente ninguém ficou, algumas pessoas só sobraram ali na região de Jerusalém, na região que depois foi chamada Judéia lá pelos romanos, né? Naquela região, mas todo o povo de Israel foi disperso. Então, cada um para um lado, onde tinha o domínio da Babilônia, que dominava praticamente toda aquela região ali, entre o Oriente Médio, a Ásia, tá? E Nabucodonosor, que viveu entre 604 e 562, tá? Só para a gente situar aí o momento histórico em que Esdras é escrito, tá? Então, durante essa invasão de Nabucodonosor, dos babilônios ali em Jerusalém, claro, eles tiveram que derrubar os portões, derrubaram os muros e também destruíram o templo. Tá? Então, e até como a gente leu no nosso texto de Esdras aqui, que os utensílios do templo do Senhor estavam lá na Babilônia. Então Nabucodonosor pega tudo que era do templo e leva para o seu templo dos deuses lá na Babilônia. Então pega tudo que pertencia ao templo do Senhor em Jerusalém e leva para a Babilônia. Então a gente tem aqui, né, esse quadro. Vamos pensar um pouquinho, e eu quero que vocês entendam isso, né? Como o quadro todo ali para o povo de Israel. Eles estavam ali habitando em Jerusalém, tinham se afastado de Deus, claro, como nação, mas a gente conhece na história de Israel que sempre existiu um remanescente que permaneceu fiel ao Senhor. É o caso de Jeremias, é o caso de Daniel, dos seus amigos. Mas mesmo esses fiéis, o que aconteceu com eles? Também foram levados exilados. Então, porque Deus trouxe a sua punição por toda a nação de Israel, não simplesmente para os apóstatas, mas pessoas como Daniel, que eram fiéis, também foram levados prisioneiros para a Babilônia. Tá? Então, eu quero que a gente entenda isso. Existia uma destruição do local da sua nação, uma destruição física ali, os portões da cidade, os muros da cidade e o templo. Então tudo isso simbolizava o quê? Eles experimentaram, os judeus ali, uma perda material, uma perda emocional, uma perda nacional e uma perda espiritual. Ou seja, foi devastador. Se a gente pensar, é meio difícil a gente conseguir entender tudo o que significou isso para o povo de Israel, ali para os judeus, mas pense, você ser tirado da sua casa já é uma coisa horrível, né? A gente está acostumado aqui com o nosso país. Pensa você ser retirado daqui do Brasil, ser levado para um país de outra língua, que você não conhece, com uma outra cultura, e agora você tem que se adaptar ali. Você não tem mais a sua família, você não tem mais o seu dia a dia. E aí pensa ainda nessa questão, né? Você não tem mais nacionalidade, então você não é mais brasileiro, você é alguém que está lá em outro lugar, tendo que viver numa outra cultura, e você perde inclusive, e como era muito notório para eles, o templo simbolizava exatamente
que Deus estava com eles. O templo foi destruído, logo todo o sentido espiritual ali também se perdeu. Porque o templo era a habitação do Senhor, lembra disso? O Senhor habitava no templo. Se o templo foi destruído, acabou, não tem mais presença do Senhor. Lá na Babilônia, Deus não está lá. Vamos entender a mente aqui do povo de Israel. Nós sabemos, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas na mente de um povo que tinha ali o templo como seu lugar de culto, e que a presença do Senhor estava ali, e eles agora ali na Babilônia, o Senhor não está mais aqui. O Senhor não... Onde está o Senhor? Não está mais. Perdemos tudo. Perdemos a nossa nação, perdemos as nossas casas, perdemos o nosso Deus, perdemos tudo. Essa é a sensação que esse povo tinha ao estar ali exilado na Babilônia e nos arredores. Dentro desses utensílios, isso aqui abrindo um parênteses, foi aqui nesse período que a Arca da Aliança se perdeu também. E a gente pode ver que teve uma volta dos utensílios, mas a arca não. Nunca mais a arca foi encontrada. Acredita-se que sim, ela foi destruída talvez na invasão, isso ninguém sabe, mas acreditam que ela foi destruída. E por que o Senhor permitiu que a arca fosse destruída? Isso é um ponto muito importante. Ou perdida ou destruída, ninguém sabe, mas porque nesse processo todo, o Senhor já estava mostrando que agora Ele não habitava mais num lugar. Então, porque a Arca da Aliança representava exatamente a presença do Senhor. Então, se a arca tivesse ido para a Babilônia, talvez, agora o Senhor está aqui, mas a arca não foi. Então, onde está o Senhor agora? Isso é muito representativo para o que viria posteriormente. O Senhor não habita mais num templo feito por mãos humanas. Tá? Então, só abrindo um parênteses para a gente. Mas vamos voltar para o nosso texto. Então, Nabucodonosor foi uma figura importante dentro desse processo todo que a gente está falando aqui. A segunda figura-chave é o que é citado logo no primeiro verso aí de Esdras, que foi Ciro. Ciro, o grande, como ele é chamado, ele foi o rei mais poderoso da dinastia Aquemênida, considerado o fundador do Império Persa. Tá? Então, isso aí, se você for ler a história do Império Persa, você vai ler sobre Ciro o Grande, que ele foi o cara que realmente fez o Império Persa se tornar o Império Persa. Eles eram só um povo lá, e ele construiu agora o Império Persa. Então, Ciro, ele domina a Babilônia. Então, nós tínhamos ali o domínio da Babilônia, que dominou toda aquela região, e agora, através de Ciro, a Babilônia é dominada. Então agora não existe mais Babilônia, existe sim o Império Persa. E é muito interessante quando a gente vai pensar em Ciro, porque 2 séculos antes, lá no século 8, Isaías profetizou sobre Ciro, chamando Ciro de meu pastor. Deus chamando Ciro de meu pastor. Isso está lá em Isaías 44, 28, se você quiser anotar aí para ler depois. E também chamou ele de ungido do Senhor. Isso está em Isaías 45, verso 1. Então, pensa, 2 séculos antes, ou seja, não existia o Império Persa ainda, Deus, através do profeta Isaías, chama Ciro de meu pastor, ou ungido do Senhor. Um cara que ninguém sabia quem era, ele não existia ainda, era 2 séculos antes. Por quê? Porque Deus já tinha escrito a história. O Senhor já tinha ali falado, porque ele lá naquela região lá na Babilônia, que agora é Pérsia, ele vai ser o responsável por fazer meu povo voltar. Então, a gente percebe que, e esse é um ponto muito importante dentro da teologia de Esdras, a soberania de Deus. A gente vai ver isso permeando o livro todo, dentre outras coisas que a gente vai ver, mas a gente vai ver a soberania de Deus em todo o permear da história aqui de Esdras, mostrando o Senhor está no controle de todas as coisas. Tá? Então isso é muito importante. E aí, pensando ainda nisso daqui, ainda falando um pouquinho de Ciro, que a gente viu aqui que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias,
despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto, né? E aí fala aqui que aí vai especificamente para os judeus aqui que eles tinham que voltar para o templo do Deus dos céus. Mas em 1879, agora já recente para nós aqui, foi encontrado ali eu não lembro em qual região exatamente, mas onde seria a Iraque, Irã, ali, por ali, né? Foi encontrado um cilindro que é chamado cilindro de Ciro. Foi um arqueólogo que encontrou, escrito lá em cuneiforme babilônico, e quando eles foram fazer as traduções, era um decreto falando que todos os estrangeiros que estavam ali sob o domínio dos persas deveriam voltar às suas cidades, reconstruir seus templos e voltar a adorar o seu Deus. Então a gente percebe que, além da Bíblia trazer esse relato, os arqueólogos já acharam esse documento de Ciro, mostrando isso é verdade, isso não é papo furado. Esdras não inventou uma historinha só para a gente ler aqui. Isso está na história da humanidade. Então isso está no museu agora, acho que em Londres, esse cilindro está lá. Se você quiser ir lá ver, você não vai entender nada porque está em cuneiforme babilônico, mas você pode ir lá e verificar que realmente Ciro emitiu esse decreto, tá? Agora, a gente pode perguntar, né? Então, por que as coisas acontecem da maneira como aconteceram e como acontecem, né? A gente viu aqui, quem emitiu esse decreto? Ciro, né? Tá lá, o texto fala que foi Ciro, né? O rolo, o cilindro lá encontrado pelo arqueólogo mostra que foi Ciro que emitiu o decreto. Mas quem libertou o povo? O Senhor, né? Porque o nosso texto é muito claro, né? O Senhor, no verso 1 ainda, né? O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto. Então foi Ciro que proclamou o decreto, mas quem despertou Ciro para fazer isso foi o Senhor. A ideia não foi de Ciro, tive uma ideia aqui, genial. Ele pode ter pensado assim, né? Acordei hoje com uma ideia. Da onde veio a ideia? Do Senhor. Tá? Isso é muito importante de entender, né? Então ele deixa isso bem claro. E aí, a gente está... O Breve Catecismo de Westminster, na pergunta 11, ele faz a seguinte declaração: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Isso é a soberania do Senhor. Então, do ponto de vista dos exilados, vamos voltar, né, mais uma vez ali daquele sentimento, né? Lembra, Deus nos abandonou aqui, estamos aqui, não existe mais templo, não existe mais arca, não existe mais presença do Senhor, né? Deve ter sido muito reconfortante ouvir essas palavras do decreto de Ciro, né? O Deus dos céus quer que vocês voltem, né? Então, um povo que agora estava esquecido, olha, já estavam há 70 anos ali, e vem um decreto falando: vocês vão voltar, reconstruir o templo de vocês e vão adorar o Deus dos céus. Então isso deve ter sido reconfortante para eles, saber que Deus não havia os esquecido. Isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Saber que mesmo nos lugares mais sombrios, o Senhor pode sobrepujar os líderes políticos, modificar os acontecimentos em favor da igreja de Jesus Cristo. Então não importa o que aconteça, né? A gente pode até ficar preocupado se vai ter perseguição da igreja, não vai ter, né? Uma coisa nós podemos ter certeza: em momento algum o Senhor vai se esquecer da gente. Ele pode, da mesma maneira como Ele permitiu que o povo de Israel fosse exilado, Ele pode permitir que a sua igreja sofra perseguições, como Ele permite em vários lugares do mundo. Mas Ele nunca se esquece dos seus. Em momento algum Deus esqueceu do seu povo. Deus sempre tem um plano, tá? Então Deus tinha um plano e nem mesmo Ciro, o grande,
ia poder impedir. Muito pelo contrário, Deus usou o homem mais poderoso da terra na época para benefício do seu povo, para alcançar o que Deus tinha, porque na verdade Ciro era parte do plano. Então não é que só Deus usou Ciro, Ciro era parte do plano, como a gente viu lá em Isaías. 2 séculos antes, Deus já tinha falado: esse cara aí vai ser usado por mim. Então Deus tem um plano e Ele vai envolvendo as pessoas. E aí a gente pode pensar, do ponto de vista humano, né, foi tudo uma obra de Ciro. Ele foi um cara legal, ele teve uma ideia genial, né? Mas do ponto de vista espiritual, Deus estava por trás de todos os acontecimentos. E isso a gente tem que entender sempre, tá? E aí a gente vai entrar sempre naquele conflito que a gente já falou várias vezes aqui, mais uma vez vamos falar, que é o conflito entre a vontade humana e a soberania de Deus. E aí? Foi Ciro que quis ou foi Deus que quis? Ciro quis, porque Deus quis. Ciro não foi obrigado, ele não foi contrariado a assinar aquele decreto, ele quis assinar o decreto. Da onde surgiu a vontade? De Ciro. Um dia ele acordou e falou: vou assinar esse decreto. A gente não sabe se foi ele que teve a ideia, se foi algum dos seus conselheiros. Está pensando, e se você emitisse um decreto e deixasse a galera voltar? E Ciro: que ótima ideia. A gente não sabe como foi. A questão é que quem movimentou todas as coisas foi o Senhor, por mais que os homens tivessem as suas vontades sendo feitas. E aí é que entra esse grande e complexo assunto, né? Os acontecimentos, eles são convergentes ou confluentes. Dá para entender as duas palavras, né? Eles vão para o mesmo lugar. A vontade de Deus e a vontade dos homens, os desejos dos homens vão para o mesmo lugar. Eles não vão para outro lugar, tá? E sem violar o modo como as coisas ocorrem, né? A causa, o sentido de causa e efeito, a livre agência do homem, né? Que Deus concede a todos os homens, mas ao mesmo tempo Deus assegura a sua vontade em todas as coisas. O seu decreto soberano vai acontecer. Como isso acontece? Para a gente é um mistério. Como que Deus faz isso acontecer? Eu não sei. Ele não explica, mas Ele faz. Porque eu acho que isso está muito acima da nossa capacidade de entendimento. Mas esse é o ensino sistemático das Escrituras. Então, se a gente pensar, a queda de Israel não foi acidental. Foi plano de Deus. Claro, quem se desviou dos caminhos do Senhor? Israel. Mas a queda de Israel foi plano de Deus. Como que isso funciona? Essa é a equação que às vezes para a gente é difícil a gente acertar ela, né? Mas Deus então quis que o povo se afastasse dele? Não. A questão não é que Deus quer que seu povo se afaste dele, mas isso está dentro do plano dele. Por quê? Não sei. Ele é Deus, a gente não. A gente não vai entender a mente do Senhor. Mas nada que acontece foge dos planos de Deus. Isso é muito importante de entender, tá? Deus sempre tem um plano que é muito além daquilo que a gente imagina. E aí, a gente pode entender isso muito bem nas palavras do profeta Amós, né, quando a Síria estava ameaçando o povo de Israel. E é o que diz lá no capítulo 3, verso 6: sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? Então, o próprio profeta Amós levanta essa questão, né? Porque os homens podem pensar: Deus esqueceu da gente. Não, se aconteceu isso é porque Deus quis. Não é que Deus esquece da gente em momento algum. Quando passamos por dificuldades, por qualquer tipo de problema, nunca podemos pensar: o Senhor deu uma vacilada aí e deixou acontecer, não percebeu o que aconteceu. Não, se aconteceu alguma coisa na sua vida, tenha certeza, Deus permitiu. Não foi, Deus nunca é pego de surpresa. Deus, né, até mostrei para meu pai ontem, um cara lá maluco tentando explicar isso, né, falando que nem tudo que está na Bíblia devia estar na Bíblia, porque
Está na Bíblia porque os homens fizeram coisa que não devia fazer, então Deus teve que consertar. Não é assim que funciona. Você já viu esse cara doido falando? É até engraçado ele falando, que ele fala rápido, não dá para entender nada do que ele fala, mas é uma visão que muita gente tem, que nós, com a nossa livre agência, fazemos as coisas e Deus, e agora? Vou ter que consertar. Não funciona dessa maneira. Nada acontece sem que Deus queira. Então Deus nunca é pego de surpresa em nada. Imagina, Deus está lá, a gente acha que Deus está lá, sei lá, fazendo alguma coisa, dá uma distraída, só que Ele fez, e agora? Como que eu vou consertar isso? Aí Ele chama o Espírito Santo, o que a gente pode fazer para dar uma consertada, né? Porque não estava no meu plano isso. Você consegue imaginar Deus falando um negócio desse? Isso não estava nos meus planos, e agora? Como que a gente conserta? Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Tudo está no plano dEle. Porque, pensa o absurdo que seria, né, para nós, Deus não ter os seus planos concretizados. Deus ser pego de surpresa. Você ia continuar adorando um Deus assim? Que é pego de surpresa, que não tem... Que você vai orar para Ele e falar, vou ver o que eu posso fazer. Porque vai depender muito do que os outros querem, né? Do que os outros vão fazer. Você não sabe que eu não posso, né? Você vai continuar orando para um Deus assim? Não, a gente só ora para um Deus que é soberano. Só faz sentido orar para um Deus que é soberano, que governa todas as coisas, né? Porque se a gente ora, né, isso a gente pode... Você já deve ter pedido alguma coisa para alguém. Você pode fazer isso para mim? Eu até quero fazer, mas depende se outra pessoa permitir. Já aconteceu isso com você? Né? Você quer fazer uma coisa, mas depende de outra pessoa, não depende daquela que você está pedindo. Com Deus não é assim. Tudo depende dEle. Ele nunca vai te falar, depende, né? Tem que consultar outra pessoa para ver se ela vai permitir, né? Pensa se fosse, com certeza, nós temos aqui, o texto não fala, mas é óbvio, que dentro do povo de Israel, tinham pessoas orando pela restauração do povo. Agora imagina Deus, né, respondendo à oração de um desses judeus. Então, mas depende de Ciro. Se ele quiser, né, eu não posso fazer nada. Seria uma oração completamente furada. Não, mas nós podemos confiar naquele que nós oramos. Então Deus aplicou o juízo conforme Ele havia ameaçado lá em Jeremias mesmo. Em Jeremias 13, dos versos 15 ao 27, Deus fala que se o povo continuasse andando naqueles caminhos, no caminho da apostasia, da rebelião, eles iam ser exilados. E foi o que aconteceu. Então, o envolvimento soberano de Deus, nesse momento todo, não anula a responsabilidade de Israel. Então não é porque Deus falou que ia acontecer, então Israel, então eu não tenho culpa nenhuma. Não, porque Deus estava alertando exatamente do pecado deles. Como Ele faz isso com a gente. Então quando a gente peca e sofre consequências do nosso pecado, estava no plano de Deus? Estava. Lógico que estava. Mas aí a culpa é de Deus porque a gente pecou? Não, quem pecou? Nós. E aí nós sofremos as consequências do nosso pecado. Mas em momento algum saiu do plano de Deus. Essa é a grande doideira que nossa mente não consegue alcançar. Mas essa é a grande verdade. Se a gente perder isso de vista, a gente vai perder a soberania de Deus, tá? Então, é confuso? Sim. E aí é nisso que a gente fica tentado, né, a defender a livre agência, como muita gente faz. Então, nós temos duas vertentes que tentam fugir dessa realidade, que é, ou nós somos totalmente responsáveis, tudo está no nosso controle, nós decidimos o que vai acontecer, tanto na nossa história como na história da humanidade, é os homens que decidem, e Deus está lá assistindo. E nós temos outro que é o fatalismo. Não, as coisas vão acontecer e ninguém tem controle sobre isso. Existem as duas linhas de pensamento. O mundo está aí, vai acontecer e ninguém pode fazer nada a respeito. Então as duas linhas estão erradas. Deus está no controle de todas as coisas. É a teoria do relojoeiro. Conhecem essa, né? Já ouviram essa sobre Deus? Porque quando um relojoeiro faz o relógio, ele cria um mecanismo e o relojoeiro fica controlando o relógio? Não, porque ele já criou um mecanismo. E muitos acreditam que com Deus é a mesma coisa. Deus criou o mundo, criou um mecanismo e agora largou. E aí o mecanismo funciona sozinho, independente de Deus.
Não. Deus continua controlando cada detalhe da sua criação, de todo o universo, né? A palavra diz que as estrelas estão sustentadas pelo Senhor. A gente pode falar, não, mas é a gravidade, a física explica. Tá, a física explica o que Deus faz. Isso que é importante entender, porque se Deus deixar de sustentar, as leis da física caem também. Entendeu? A gente não pode pensar que as leis da física, elas existem por si próprias, né? Deus sustenta todas essas coisas. No dia que Deus quiser mudar a lei da física, Ele muda. Certo? Por quê? Porque Ele é Deus, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, é uma pergunta importante quando a gente pensa nesse dilema. E aí eu vou ficar com o quê? Eu vou acreditar que eu tenho o controle das coisas ou que Deus tem o controle das coisas? Então é só você pensar numa situação dificílima da sua vida. Pensa num momento sombrio da sua vida. Que tipo de Deus você quer? Aquele que deixa você no controle das coisas ou que Ele tem o controle das coisas? Que Ele deixa os homens no controle das coisas ou que Ele está no controle das coisas? Que Deus que a gente quer? Quando as coisas estão bem, não faz tanta diferença, né? Mas se a gente está numa situação difícil, o que a gente quer? Um Deus que tenha controle de todas as coisas. Então, a gente quer ter a autonomia quando as coisas estão bem. Quando a gente não tem controle das coisas, a gente quer um Deus que controla. A gente tem que entender, Deus está no controle sempre. Não é só quando a gente quer. Ele sempre está no controle. E nós temos que crer nisso. Esse é o ensinamento da Bíblia, tá? Então, os seres humanos agem de acordo com a sua própria vontade e capacidade, mas ao mesmo tempo, Deus age de modo a realizar a sua vontade e o seu propósito soberano. Ok? E isso é um pensamento tranquilizador, tá? Porque a vontade de Deus é sempre feita, ou seja, o futuro está garantido pelo plano de Deus. E você pode trazer isso para a sua área pessoal, né, para a sua vida. Tudo que vai acontecer na sua vida está planejado, né? Tudo já foi escrito, né? O Jefferson pregou semana passada lá no Salmo 139. O que o salmista diz lá, né? Todos os dias estão contados antes de eu nascer. Todos os seus dias já estão escritos. Deus já sabe tudo até o seu último dia. Ele sabe tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar, tudo que você vai falar. E está tudo dentro do plano dele. Isso é o mais maravilhoso. Não é só que ele sabe, está dentro do plano dele. Tudo que vai acontecer na sua vida, as coisas que você vai gostar e as coisas que você não vai gostar, está no plano de Deus. Por quê? Porque Ele tem sempre o melhor, né? Ele mesmo diz lá em Jeremias: eu tenho planos de paz e não de mal. Então, mesmo que sejam circunstâncias ruins, o final sempre é bom, porque Deus sempre tem o plano melhor para o seu povo. Amém? Isso é muito importante da gente entender. Agora, mais uma coisa, a gente já viu, né, que aconteceu aqui em 538, né, foi a ação de Deus por meio de Ciro, que tudo isso visava cumprir uma promessa, como o próprio Esdras diz aqui. Isso está lá em Jeremias 25 e lá em Jeremias 29. Vamos abrir lá. Jeremias 25. E essa é maluquice, porque nossa Bíblia Jeremias está depois, né? Então parece que a história aconteceu depois. Não, Jeremias foi escrito antes. Verso 11 e 12 de Jeremias 25. Acharam aí? Toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Tá? E se a gente fizer os cálculos aqui, pegar as datas, tudo, a gente vai ver que foi um pouquinho menos de 70 anos.
Deus não deixou nem cumprir exatos 70 anos. Um pouquinho antes de 70 anos, Deus, né, foi lá e resolveu a situação, né? Ou seja, nem passou do tempo. Deus não chegou atrasado, mas Deus até se adiantou no cumprimento da sua promessa. Foram um pouquinho antes de 70 anos. Então o objetivo de Esdras 1 aqui é ressaltar o cumprimento da promessa. Ele está nos exortando aqui, primeiro, aos crentes exilados na Babilônia, e a nós, que somos os leitores atuais desse livro, a continuar confiando na palavra do Senhor. Porque aqui, através de Jeremias, Deus já tinha falado: vocês pecaram, vocês se afastaram de mim, essa terra vai ser totalmente assolada, vai ser totalmente destruída, vocês vão ser levados para servir em outra nação, vão servir os babilônios, o rei da Babilônia, ele vai vir aqui, vai levar vocês vão servir eles por 70 anos, mas eu vou trazer vocês de volta e vou transformar a Babilônia em assolação. Eu vou punir aqueles que prenderam vocês. Eu vou punir aqueles que destruíram Jerusalém. Isso é muito maluco também, né? Mas por que Deus faz isso? Porque Ele é assim. Porque Ele tem um plano muito maior do que a nossa mente pode entender. Ele queria disciplinar o seu povo, e Ele levanta Nabucodonosor, dá poder para Nabucodonosor, que vai lá e leva o povo de Israel em cativo. E aí ele deixa o seu povo lá por 70 anos, ele trata com o seu povo ali por 70 anos, e fala: eu vou tirar vocês daí, e vou punir aqueles que te destruíram. Parece que Deus está brincando. Não, mas Deus não brinca. Deus, ele tem um plano perfeito e sábio, e Ele tem o controle de todas as coisas, e tudo vai acontecer da melhor maneira possível, e tudo é justo. Deus, Ele executa a sua justiça o tempo todo. Amém? Isso é importante a gente ter em mente. Mas aí o ponto aqui é: se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, né? E essa promessa de retorno dos exilados a Jerusalém, ela era muito significativa já para aquele povo, mas ela é muito mais significativa dentro de toda a promessa das Escrituras. Porque esse cumprimento aqui, do que acontece em Esdras, ele vai refletir na promessa feita lá em Gênesis 3, verso 15. Porque foi logo depois da queda. E o que Deus promete? A restauração. Ele promete o Redentor. E o Redentor viria de onde? De Israel, de Judá. Então esse povo, ele poderia estar cativo? Não. Então, percebe como os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar? Deus estava ali, sim, agora libertando o seu povo naquele momento histórico, né, em 538 ali antes de Cristo. Mas o plano maior do Senhor era o quê? 530 anos depois, a vinda de Jesus. Então, Deus liberta o seu povo, mas Ele queria libertar um povo ainda maior, que extrapolava a nação de Israel. Ele estava pensando em mim e em você, quando Ele prometeu lá em Jeremias: eu vou libertar o povo. Por quê? Porque é de lá que vai vir o Salvador. Então, o povo não pode estar exilado quando o Salvador chegar. Ele tem que estar lá. Porque o Salvador ia nascer onde? Em Belém. Que fica onde? Lá. Não fica lá na Babilônia. É lá em Belém. O povo precisava estar lá. Os judeus precisavam estar lá. A tribo de Judá precisava estar naquele lugar. Então Deus ia libertar sim o seu povo. Percebe? Então Deus estava olhando para aquele povo naquele momento, mas olhando para o seu povo no futuro. Olhando para um povo que nem se imaginaria existir, como nós. Não existia brasileiro, mas Deus já estava olhando para a igreja do Brasil, ali, 530 anos antes de Cristo chegar. E essa é a extensão do plano de Deus. Ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, essa promessa era para aquele povo, e era para um povo que iria ainda vir. É a promessa de salvar o seu povo. É a continuidade da história do seu povo. Agora vamos pensar mais um pouquinho.
sobre essas pessoas agora queriam voltar, né? O nosso texto aqui diz que o Ciro emitiu esse decreto, mandou devolver as coisas do templo, e então e o texto diz, né, e a gente vai ver no resto do texto, que nem todo o povo voltou. Não era todo mundo que queria voltar. Muita gente já tinha se estabelecido lá, né, casado, instituído família, e não queriam voltar para Jerusalém. Mas existia um povo era uma minoria, na verdade, que quis voltar para Jerusalém. E essas pessoas que quiseram voltar, não era nada fácil. Pensa, você está lá, e a gente tem que entender, se passaram 70 anos. As pessoas que foram levadas cativos já tinham morrido. Quem que estava lá agora? Os filhos que nasceram, possivelmente lá na Babilônia já. Então, para aquele que foi levado, o anseio da volta é muito grande. Para aquele que nasceu lá, não existe anseio de volta, porque ele nem conhece de onde ele veio. Ele não sabe, ele não conhecia Jerusalém. Então, essas pessoas que se propuseram agora a voltar e reconstruir Jerusalém, eles não conheciam Jerusalém. Eles não conheciam a região. E aí vamos pensar, eles iam voltar para onde? Tinha casa lá? Não, eles não tinham nada. Não tinha propriedade, não tinha casa, não tinha nada. Pensa você tendo que ir para um lugar que você não sabe como é, reconstruir algo que você nem sabe como era, e você não tem nem onde morar. Você ia? Não, né? Mas por que essas pessoas decidiram ir? Porque eles queriam o Senhor. O foco era a reconstrução do templo. Eles queriam, porque o templo simbolizava para eles a presença de Deus, e eles queriam o Senhor. Então eles foram, mesmo não tendo casa, eles falam: eu não tenho onde morar, mas eu quero encontrar o Senhor, tá? Isso é muito importante para a gente ter em mente. Agora, se a gente pensar ainda, e a gente vê, o nosso texto mostra isso, como Deus, mais uma vez, Ele vai abençoar aqueles que queriam voltar. Porque eles iam voltar, não tinham posses, não tinham nada, e tinham os que não queriam voltar. O que Ciro estabelece? Para aqueles que não quiserem voltar, vocês vão doar ouro, prata e gado para aqueles que quiserem voltar. Então Deus, mais uma vez, cuidando dos fiéis que queriam voltar. Fala, vai ter muitos aí que não vão querer voltar, mas eu vou cuidar daqueles que vão voltar. Então, vocês não vão voltar? Tudo bem, fica aí tranquilo, mas vocês vão dar ouro, prata, suprimento para aqueles que vão voltar. Tá? Então, o Senhor cuidando de todas as coisas. Agora, que foi assim que aconteceu, né? Mais uma vez, e quem estabeleceu isso? Ciro. De novo, Deus usando Ciro para abençoar seu povo. Está vendo? Deus, Ele cuida em todas as situações, Ele cuidando do seu povo. Agora, a gente viu aqui, né? Então, até esse verso 5 aqui, a partir do verso 5, então vai falar daqueles que foram e dessa ajuda aqui que os vizinhos deram, né, para aqueles que iriam voltar. E aí vai ter uma lista aqui das coisas que Ciro devolve para o povo de Judá aqui. Deus é um Deus de pequenas coisas. O que Ciro devolve, né? Porque lembra que eu falei, foram levados os utensílios do templo, inclusive a arca. A arca não é devolvida. Ninguém sabe da arca. O que ele devolve aqui que a gente viu no nosso texto? Bacias e taças, né? Aí a gente pode pensar, né? O que isso tem a ver com a verdadeira religião? Você acha que tem alguma coisa a ver? Será que a fé verdadeira de Israel e a nossa fé realmente se resume em algo que se parece com um inventário de utensílio de cozinha? Sim. Por quê? Porque Deus é um Deus de pequenas coisas. Ele cuida de detalhes, tá? E é isso que é
apresentar para a gente? Vamos entender, aqueles objetos, aquelas bacias, aquelas taças, eles não eram simplesmente objetos, eles eram objetos sagrados, porque eles pertenciam ao templo, né? E como a gente viu aqui, somavam mais de 5.000, né? E que acredita-se que essa era só uma parte do inventário, né? Mas talvez a parte mais significativa, né? Lá em Isaías 52, vamos abrir lá em Isaías 52, aqui, ó, versos 11 e 12. Retirai-vos, saí daí, não toqueis nada impuro. Saí do meio dela, vós que carregais os objetos do Senhor, purificai-vos, pois não saireis depressa nem fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, percebe, já existia a promessa aqui, que eles iam levar os utensílios. Não leva nada que é impuro, leva aquilo que é sagrado. Não toqueis nas coisas daí de onde vocês estão saindo. Deixa essas coisas aí, leva os utensílios sagrados. Então, mais uma vez, isso que está acontecendo é cumprimento de uma promessa, tá? Que eles iam sair do exílio levando os utensílios do templo. Então, os israelitas fiéis aqui no exílio, que faziam parte das duas tribos de Judá e Benjamim, como diz aí no verso 5, né? E da tribo de Levi, eles consideravam esses itens preciosos, por quê? Porque eram símbolos da aliança de Deus com o seu povo. Quando eles pensavam nas coisas do templo, eles estavam olhando aquelas coisas não como utensílios simplesmente, mas como símbolos da aliança de Deus com o seu povo, né? Se a gente pensar, né, essa contagem aqui do verso 8, ela seria um tanto cômica, né? Vamos pensar, porque a gente entendeu que esse decreto de Ciro não foi só para os israelitas, mas para todos os povos que tinham sido levados cativos para a Babilônia. Então todos eles deveriam juntar os seus itens sagrados e levar de volta para suas cidades e oferecer os seus cultos aos seus deuses. Então agora pensa, né, as religiões daquela região ali se juntando às suas coisas. Aí vem o Deus, uma religião, pega lá as suas estátuas, seus deuses de ouro e prata, né? Vem o outro lá também com seus quadros, sei lá, né? Como que é o nome daquilo? Fugiu o nome. Uma moldura, né? Como se fosse ele usava aquele tipo de uns tapetes, né? Aí vem o povo de Israel, bacia e taça. Cadê o seu Deus? Não, meu Deus, ele é invisível. A gente só vai levar a bacia e taça mesmo, é tudo que tem, né? Pensa, seria uma coisa meio cômica. Como aconteceu isso depois? Mas cadê o seu Deus? Você não tem Deus? Tem, é o Deus do céu, né? O Deus invisível. Então, é muito interessante isso, porque a fé que aquelas pessoas professavam só podia ser expressa em bacia e taça. Não tinha nada significativo que demonstrasse a fé deles. Eram baseado em coisas simples, né? E esses utensílios, na verdade, eles foram profanados pela impureza babilônica. Isso daí está lá em Daniel. Mas Deus estava mais uma vez purificando aquilo que pertencia a Ele, dando na mão dessas pessoas. Então, para esses fiéis aqui, essa devolução simbolizava a relação de Deus com os cumprimentos das suas promessas. Mais uma vez, além do decreto de Ciro deles voltarem para Jerusalém, agora ele tinha também desses utensílios serem entregues para eles como Deus cuida de todas as coisas, nos mínimos detalhes, né? O Deus de Israel, ele conta bacia e taça. Ele não é um Deus genérico, não, ele cuida de detalhes. Esse é o nível da supervisão de Deus na nossa vida. Deus, ele não olha o seu povo, e como eu falei, como um todo ali, ele olha cada um de nós. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Ele cuida de cada pedacinho da sua existência. Ele não é... Deus, quando a gente pensa na história escrita de Deus, né, que a gente falou lá no começo, um plano de Deus que é maior, a gente acha que Deus então só pensa no macro.
Não, mas Ele pensa na vida de cada um de nós, a cada dia, cada momento da nossa vida, cada minuto da nossa vida está detalhado por Deus lá no livro dele. Deus não tem uma anotação assim: em 2023 vai acontecer isso. De forma... Não, o nível de detalhe de Deus é de minutos. Nada, porque não tem um segundo sequer que os olhos de Deus não estejam sobre nós. O cuidado de Deus não deixa de existir por nenhum segundo na nossa vida. Ou seja, nenhum detalhe da nossa vida passa despercebido por Deus. A gente pode achar que a gente trata certas coisas da nossa vida como banais. Você talvez tenha posto a sua roupa hoje e nem pensou muito nela. Você pegou uma roupa lá da gaveta e pôs. Deus sabia a roupa que você ia colocar. Estava no plano dele. Mas fala, Deus se preocupa com a roupa que eu uso? Sim, porque Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Nada é uma coisa inútil para Deus, porque Deus é um Deus de detalhes. Se a gente pensa só na grandeza de Deus, a gente esquece que Deus está nas pequenas coisas. Deus fez a contagem das taças e das bacias. Não podia ter feito tudo novo? Não podia ter feito outra? E se perdeu uma, tanto faz. Era tantas? Não. Todas foram contadas e devolvidas ao templo. Por quê? Porque Deus é assim. Deus é um Deus de detalhes. Então Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Se Ele se preocupa com bacia de ouro, Ele vai se preocupar principalmente com a nossa existência. Nós que fomos criados à imagem e semelhança dEle, Ele vai cuidar de nós. A gente pode lembrar do que Jesus disse lá em Mateus 6, verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Então, a gente tem que entender isso, tá? Que Deus cuida dos detalhes. E aí, o capítulo aqui ele vai se encerrar com as palavras, né? Na ocasião em que os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém, né? Isso mostra agora uma nova era do povo de Deus. Eles estão saindo da Babilônia e indo para Jerusalém. Isso aqui não é só uma questão geográfica que está querendo dizer aqui, né? Nada poderia assim, simbolizar com mais precisão esse acontecimento aqui que rege o primeiro capítulo do que essas palavras, porque Deus, Ele retornou ao seu povo mostrando favor, como a gente tem visto aqui. Só que uma jornada muito mais importante estava sendo proposta aos israelitas ali, que era a caminhada para Jerusalém, né? Aqui eles estão falando que vão sair, eles estão saindo, tá? Mas o que Deus tinha ali era a sua volta para Jerusalém, né? E Jerusalém era a cidade de Deus. Como a gente vê, é a cidade que passou a ser chamada a cidade de Deus. Como a Babilônia passou a ser o símbolo da cidade do mundo caído, tá? Então, como a gente viu, não havia promessa de riqueza, de saúde para aqueles que estavam retornando. Eles estavam voltando meio que, né, eles não tinham nem casa para voltar. Mas aí o povo, então, precisava o quê? Contar com a orientação e provisão do Senhor. Eles tinham que olhar para onde? Para o alto. Eles estavam saindo ali da Babilônia sem nada, só levando os utensílios do templo, estavam levando ali uns gados, mas como seria quando eles chegassem lá? Eles não sabiam. Eles não sabiam o futuro. Eles não sabiam nem o que eles iam encontrar lá. Eu sei que está destruída, mas a que nível que está destruída? Mas será que está tão destruída assim mesmo? Ou será que dá para consertar rápido? Ou será que vai demorar? Será que a gente vai chegar lá e vai ter invasores? Eles não sabiam. Porque é difícil a gente tentar construir esse cenário para a gente. Mas pensa, você está saindo ali, voltando para um lugar que você não conhece, porque você não conhece o lugar que você está indo. Você está indo lá para reconstruir uma cidade que você não sabe como está. Você não sabe que pessoas que você vai encontrar lá. Você não sabe como é o clima lá, você não sabe de nada. Você está indo simplesmente confiando numa promessa de Deus. Essa é bem o retrato da nossa vida aqui. Deus nos propõe
a chegada na Nova Jerusalém. Como que é esse trajeto? A gente não sabe. Falei aqui, todos os nossos dias estão contados. Tudo escrito para Deus. Você sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? Não. Por isso que nós precisamos olhar para aquele que tem tudo escrito. Porque Ele sabe todas as coisas. Então, de quem que a gente vai querer orientação? Daquele que sabe todas as coisas, né? O povo precisava confiar na orientação. Era uma jornada de fé. E a fé não é uma fé cega, como a gente já viu. Não é um salto no escuro. Eles não estavam dando um salto no escuro. Eles estavam dando um salto de fé. Porque se Ele cumpriu cada detalhe da sua promessa, e Ele está falando para a gente voltar, o final é bom. Se Ele já cuidou todo esse tempo, e Ele cumpriu cada palavra que Ele disse, em mínimos detalhes, então a gente pode confiar. Então, percebe? A nossa fé não é um salto no escuro. Vamos ver no que dá. Não é no vou ver no que dá. Eu vou confiar naquele que sabe o final de todas as coisas. É bem diferente, né? E aí a gente pode pensar, mesmo sendo uma peregrinação, né, para uma cidade em ruínas, né, a jornada lhe traria à mente a verdadeira natureza da promessa. E a gente pode lembrar de Hebreus 11:10, que eles estavam indo para uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, né? Que é exatamente quando ele está falando ali sobre Abraão, né? Então, a gente pode se identificar sempre com essa jornada, né? E principalmente a jornada que Cristo fez por nós. A principal jornada foi realizada por Jesus. E Gálatas vai retratar muito bem ali a briga entre a carne e o espírito. E a grande história da humanidade é o conflito entre a Babilônia e Jerusalém. Então, a cidade dos homens e a cidade de Deus, como Agostinho escreveu o livro ali, na Cidade de Deus. As páginas finais da Bíblia, lá em Apocalipse 18, verso 2, diz o quê? Caiu a grande Babilônia. Então a gente vai ver que a Babilônia nem existe mais. Aqui em Esdras, a Babilônia já tinha caído. Mas por que lá em Apocalipse, mais uma vez vai falar, agora caiu a Babilônia? Porque a Babilônia simboliza o contrário de Jerusalém. É o mundo caído, é o mundo da carne, é onde o pecado reina. E existe Jerusalém, onde Deus habita, onde há bênção, onde há prosperidade, onde há salvação. É o reino da luz contra o reino das trevas. Então, quando fala ali caiu a grande Babilônia, porque ela vai cair. E aí é a grande pergunta que nós fazemos: em que cidade nós queremos estar? Na que vai ficar ou na que vai cair? É uma pergunta muito simples. Qualquer um, se a gente perguntar, tem 2 cidades, uma vai se destruir e a outra vai ficar em pé, para qual que você vai? Quem que vai ser o doido de falar que quer ficar numa cidade que vai ser destruída? Conhece alguém que falaria isso? Não, eu quero, eu gosto de emoção. Ninguém, em sã consciência, escolheria uma cidade que está indo para a destruição. E essa é a grande ironia do mundo, porque a mensagem do Evangelho é: venha para a cidade da salvação. E as pessoas querem o quê? Não, estou bem aqui. Mas a cidade vai ser destruída. Não vai não. Por quê? Porque eles não creem nas promessas do Senhor. Mas nós, que recebemos essa promessa, então isso fica muito claro para nós, em qual cidade nós queremos estar. E claro, que eu tenho certeza que todos vocês aqui vão responder: eu quero estar em Jerusalém. Mas para caminhar para Jerusalém, nós precisamos do quê? Olhar para o Deus das promessas. Confiar no Deus das promessas. Seguir as orientações do Deus das promessas. Do Deus que habita em Jerusalém. Não adianta nada falar: não, eu quero ir para Jerusalém, mas eu quero seguir as normas da Babilônia. Não vai dar certo. É a mesma coisa: não, eu quero habitar no Espírito, mas eu também quero satisfazer a carne. Não dá. É impossível. Nós temos que
escolher o caminho. Para onde nós queremos seguir? Eu quero confiar no Deus soberano que tem um plano perfeito, ou eu quero tentar controlar as coisas, ou eu quero fazer as coisas do meu jeito? Não, nós temos que decidir. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como habitar as duas cidades ao mesmo tempo. Para aquele povo chegar em Jerusalém, eles tiveram que sair da Babilônia. E sair da Babilônia significa, e aí eu quero mais uma vez pintar o cenário. Eles estavam estabelecidos na Babilônia. Tem que pensar, o quadro é diferente do Egito. No Egito eles eram escravos. Aqui eles não eram escravos. Eles tinham casas, eles tinham famílias estabelecidas, eles tinham uma vida. E para eles ir para Jerusalém, eles precisavam abandonar a sua vida para ir para uma nova vida, que eles não sabiam exatamente como seriam. Eles tinham que confiar em Deus. E essa é o nosso chamado. Vocês não pertencem à Babilônia. Vão para Jerusalém. Comecem a peregrinação para Jerusalém. Vocês vão chegar lá. E quando chegar lá, vocês vão encontrar o Senhor. Essa é a nossa peregrinação. Ir para Nova Jerusalém. Mas nessa trajetória, nós estamos numa reconstrução da nossa vida, né? Como a gente vai ver muito isso aqui, esse retrato dessa reconstrução ao culto ao Senhor, à adoração, à vida com Deus. E essa é a nossa trajetória nessa terra. Enquanto estamos aqui, estamos nessa jornada. Não chegamos ainda no nosso lugar. Nós somos habitantes sim, de Jerusalém, como esses homens eram habitantes de Jerusalém, mas eles não tinham chegado lá ainda. Pela fé, eles iam chegar. Nós podemos dizer, nós somos habitantes da Nova Jerusalém. Quem já pisou lá? Ninguém de nós. Quem pisou? Nosso Senhor. Ele pisou na Nova Jerusalém. E se Ele pisou, Ele garante para nós que nós também pisaremos. E nós vamos caminhar nessa terra na fé que o nosso Senhor abriu o caminho para nós. E nós vamos abandonar a Babilônia. Nós vamos romper com a Babilônia e vamos seguir um caminho do nosso Senhor em fé. Amém? E confiando que Ele é o Deus das promessas, soberano. Amém? Era isso que eu queria dividir com vocês. Espero que tenha sido claro. Às vezes, pregar no Antigo Testamento é bem mais difícil do que no Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento ele é muito mais autoexplicativo. O Antigo Testamento não, ele vai trabalhar muito com simbologia, ele vai trabalhar muito com... São fatos históricos, mas que eles têm por trás de todos esses fatos históricos muito mais coisas envolvidas do que a gente enxerga no texto às vezes, né? Mas, com a graça do Senhor, a gente vai fazer essa caminhada pelo livro de Esdras. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Como nós vimos aqui na tua palavra, o Senhor é um Deus que cuida do seu povo. O Senhor é um Deus que rege soberano sobre todo o universo. Nada foge do seu controle, nada está à parte de ti. O Senhor é o governador absoluto de todas as coisas. Senhor, diante disso, nós só podemos nos humilhar diante de ti e falar e declarar que nós confiamos no Senhor. E declarar que não temos o controle da nossa vida, que o Senhor tem. E que se o Senhor sabe todas as coisas, nós precisamos do Senhor guiando os nossos passos aqui nessa terra. Precisamos do teu Santo Espírito todos os dias, porque o Senhor é o Senhor da história. Então, Senhor, nós pedimos que o teu Santo Espírito possa guiar os nossos passos nessa peregrinação para Nova Jerusalém. Senhor, que a gente não desanime, que a gente não vacile, que a gente não siga o conselho dos ímpios,
Que a gente não se perca no caminho, mas que a gente continue olhando firmemente para Ti. Que a gente siga nossa vida aqui nessa terra, confiando nas Tuas palavras, confiando naquilo que o Senhor prometeu, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, a gente não quer o entrosamento com a Babilônia, a gente quer o entrosamento com o Senhor. A gente quer viver para Ti. A gente quer se atentar, como o Senhor se atenta a pequenas coisas, a gente quer se atentar às pequenas coisas da nossa vida e dedicá-las a Ti. Que cada detalhe da nossa vida seja para a Tua glória, assim como o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Que cada minuto nosso seja para o louvor da Tua glória. Nós confiamos em Ti e dedicamos a nossa vida totalmente a Ti. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.